Vamos continuar ainda, ok? A aprender sobre essas pastas aqui, nosso explorador de arquivos, porque tem muita coisinha aqui que às vezes as pessoas se confundem e não conseguem identificar certos pontos. Sei que para muitos aí já é muito fácil, você já sabe criar pastas, você já sabe copiar, colar, editar, já sabe recortar as pastas, você já interage muito com esse conteúdo, mas eu vou ainda um pouquinho mais além do que isso aqui, tá? Eu vou um pouco mais além, porque eu quero mostrar as ferramentas que ainda você tem disponível e também algumas questões a mais que são relacionadas a extensões de arquivos. Então, nessas aulas agora de início, eu já quero trazer um pouquinho mais profundo para vocês, não só o simples aqui como nós estamos fazendo, não. É porque precisamos sim iniciar desde o básico. Tem muitas pessoas que não sabem. Mas você que já sabe aí, segura um pouquinho que vem conteúdo mais pesado aí para você, tá? Mas vamos construindo as nossas aulas aos poucos para ficar algo muito bacana e bem completo, tá bom? Vamos lá então. Então, na aula que a gente já aprendeu, tá? Na aula passada, a como a gente criar as pastas, certo? A gente até criou, fizemos algumas criações aqui de algumas pastas, né? E a gente faz o seguinte, gente, ó, eu criei aqui na pasta de área de trabalho, criei esses dois aqui, ó, tá? Então, olha só, eu já falei sobre essas a questões dos nossos menus aqui do lado, que é muito importante você saber identificar isso aqui, tá? Então, como a gente disse, tudo que está no seu computador está dentro dessas pastas aqui, tá? Agora eu vou vir um pouquinho aqui sobre disco local C. Deixa eu falar para você o seguinte, ó, o disco local C, o que significa? Se você clicar em esse computador, vejam só que aqui, ó, disco local C, ele está referindo ao meu disco local todo, ou seja, todo o meu HD. Aqui eu estou trabalhando, gente, com uma máquina virtual do Windows, tá? Porque o meu computador pessoal, na verdade, o meu sistema principal é o Linux, Linux Mint, para quem gosta aí, quem aí conhece Linux, tá? Eu uso Linux Mint há mais de 12 anos, tá? Mas para as aulas, e principalmente o pessoal aí que ensinar o pessoal que quer sobre o Windows, ou seja, eu preciso ter um Windows também. Então eu instalo ele numa máquina virtual, assim não vai interferir em nada do meu sistema aqui, do que eu uso eu no particular, tá? Então vamos lá, voltando aqui. Vamos supor que este meu HD aqui seja só de 50 gigas mesmo, tá? É bem pequeno, porque é o virtual, como eu disse para você. Mas convenhamos aqui, o seu aí provavelmente deve ter 500 GB, 1 tera, né? É um espaço muito suficiente para armazenar tanto o sistema quanto programas quanto arquivos. Muito mais do que suficiente, tá? Vejam só, quando você acessa esse computador, você vai ver o disco local C. Se o seu computador aparecer do lado assim, ó, disco local D, é porque o seu HD, tá? Ele está particionado, que a gente chama. O que que é particionado? Ele é um HD dividido. Vamos supor que você tem um HD aí, comprou um notebook de 500 GB, o seu HD. Comprou um notebook, né? E o seu HD é de 500 GB. E aí você levou um certo dia lá para uma assistência técnica para formatar, e essa assistência técnica gosta de particionar os HDs dos clientes, que às vezes fazem, tá, gente? É legal também. Aí ele particionou. Beleza. Quando ele particiona, ele divide o teu HD em dois. Às vezes é metade, por exemplo, 250 gigas para o disco local C, 250 gigas para o disco local D. Mas na verdade é o mesmo HD, somente está particionado diferente, tá? E às vezes pode ser que o seu computador tenha dois HDs, tá? Aí é diferente. Aí sim, cada um é um HD, tá bom? Mas ele ainda vai dizer disco local C e disco local D, tá bom? Então, só para você saber. Mas caso o seu não seja este de particionado ou desse modelo de colocar o C e de colocar o D, a maioria dos usuários está aparecendo sempre somente o disco local D, tá bom? Então, o disco local D é o seu HD, é o espaço que o seu HD tem de ocupado já e o disponível, ou seja, o ocupado é o espaço que está em azul, tá? E o espaço disponível é o espaço que está em branco aqui nesse sentido, nesse modelo aqui, tá bom? E aqui você vai ver aqui embaixo a descrição dele, ó. Está me dizendo que eu tenho 14,1 gigas livre, que seria esse espaço em branco, tá? De quanto? De
de 50 GB, ou seja, eu tenho um HD de 50 GB e esse espaço aqui é praticamente uns 36 gigas livres, livres não, ocupados que eu tenho essa parte azul, tá? 50 GB menos 14, mais ou menos uns 36 gigas aí que já estão ocupados, tá bom? Conseguiram entender? Então aqui você consegue ver o tamanho do seu HD. Muitas vezes você não tem mais aquela plaquetinha no seu computador onde diz qual é a sua memória, qual é o seu processador, qual é o espaço do seu HD. Então, nesse sentido, você consegue ver realmente quanto ele tem. Inclusive, em outra aula eu vou mostrar para vocês como você sabe o seu processador, como você sabe a sua memória, como você sabe a versão do seu Windows e inclui também o HD, tá bom? Mas só passando para vocês aqui esse sentido. Aí dentro do disco local D estão as pastas, gente, são as pastas que são de programas, ou seja, aqui está as pastas que são sobre o Windows, a instalação do Windows, tá? A instalação do Windows está tudo aqui dentro. Se eu acessar sobre essa pasta aqui, ó, vem várias pastas que são tudo arquivos de instalação do Windows. Por exemplo, aqui tem a pasta Calc, que tem a calculadora, tem a pasta do Paint, onde está o programa do Paint também. E aqui são os programas que foram instalados nos computadores, no computador, no teu, no caso, né? Então aqui vem todos os programas, gente, tá? Que são instalados todas as pastas de programas. Isso aqui, gente, vocês não mexem, isso aqui é um pouquinho mais avançado. Então vocês nunca excluam nada do que está dentro do disco local C, tá bom? Nunca. Aí, na hora de fazer um backup, como você falou, professor, para fazer um backup, não precisa salvar nada daqui também, tá? Não precisa. Isso aqui são pastas de arquivos de sistema, tanto do sistema Windows quanto de outros sistemas que são programas, aplicativos, tá bom? E acessórios e tudo mais um pouco aqui que tem aqui de usuário também, tá? Se eu acessar aqui, ó, tem a pasta usuário, que é o Jefferson. Se meu computador tivesse mais outros usuários, apareceriam aqui, tá? Por exemplo, teria o nome do meu filho, o nome da minha esposa, alguma coisa assim, entende? Ficaria aqui, tá? Então, só para você saber. E não precisa. Tem gente que vem, olha só, tem gente que vem aqui, pasta Jefferson, dá um botão direito, copiar, e joga essa pasta para o pendrive. Está errado? Não, aqui você copia tudo, na verdade, tá? Copia tudo. Quando eu não tenho muito arquivo, até é mais fácil, tá? Eu venho aqui, dou um copiar e jogo tudo para lá. Porém, pode ser que demore muito tempo para você passar isso para um pendrive, para um computador, dependendo do tamanho. E pode ser que dê um problema nesse meio do caminho. E aí você tem que fazer todo o processo novamente. Por isso que eu, Jefferson, prefiro fazer por pastas. Porque daí se der erro, eu sei que é de uma pasta só que está dando erro. Não, aqui eu não sei qual é a pasta que vai dar erro naquele momento, tá? Mas você tem essa opção de pegar uma única pasta e pronto, tá? Você pegando essa pasta, já copiou todos os documentos que tem aí seu, está tranquilo para você formatar o computador, tá? Então não excluam isso aqui, não excluam, tá bom? Vamos lá para outra parte aqui, gente. Eu vou aqui em área de trabalho, onde eu criei as minhas pastas. Vejam só uma coisa, gente. Eu vou minimizar um pouquinho aqui, deixar um pouquinho menor a janela. Vejam só. Lembra quando eu falei nas primeiras aulas sobre atalho? Atalho é o seguinte, ó. Quando ele aparece essa flechinha, ou seja, se eu deletar isso aqui, esse atalho, ele não vai sair o programa, ele vai sair somente o atalho do programa. O programa não é excluído. Por quê? É um atalho, lembra disso? Se eu fizer o seguinte, ó, eu vou pegar agora, trabalhos do curso aqui, ó, e vou criar um atalho também. Tá bom? Vou criar um atalho aqui, ó, enviar para a área de trabalho. Inclusive, isso aqui já fica uma dica, ó, botão direito em cima da pasta, ele vai me aparecer várias opções. Recortar, copiar, tá? Criar atalhos. Eu vou vir aqui direto porque ele já tem uma opção assim, ó, enviar para área de trabalho, criar atalho. Então, quando eu clico aqui, olha só, automaticamente já me apareceu, tá vendo? Qual é a diferença que eu quero trazer para vocês aqui agora dessa parte de pastas? Se eu excluir o atalho da pasta, minha pasta não vai ser apagada. Quer ver só? Eu vou clicar aqui, botão direito, e vou em excluir. Aqui está a pasta, tá? Ó, excluir, a pasta está aqui, eu apenas excluí, vou entrar na própria lixeira para vocês verem, ó. Excluir apenas o atalho. O atalho você não apaga a pasta.
Mas vejam só, dentro da minha área de trabalho, eu tenho essas duas pastas que são essas aqui, certo? Elas não estão como atalho, não estão. Então, se eu vir aqui e der um excluir, ele vai excluir a pasta mesmo. Vejam só, saiu daqui e saiu daqui também, porque aqui é demonstrando toda essa área de trabalho, tá bom? Então, vejam só, isso sim. Então, tome muito cuidado. Aqui está a minha pasta. Eu posso restaurar também. Vocês já vão aprender aqui, ó. Como que eu restauro uma pasta que eu joguei para o lixo e eu quero restaurar? Não era para ir para o lixo. Eu clico na pasta ou no arquivo, né? O que for. Clico na pasta. Restaurar todos os itens? Não, eu quero restaurar apenas o item selecionado. Tá? Eu não quero restaurar tudo que está aqui. É só apenas o item que eu selecionei. Eu clico aqui, automaticamente ele já sai da minha lixeira, volta à minha pasta para onde ele estava daquele momento que eu excluí, tá? Se eu quiser esvaziar a lixeira, é aqui, ó, esvaziar a lixeira. Aí tudo que estiver dentro da lixeira, ele esvazia, tá? Clico em sim para confirmar, ok, saiu tudo, tá limpa a minha pasta. Depois que eu excluí da lixeira, gente, tá? Uma coisa muito importante. Depois que eu excluí da lixeira, você não tem como recuperar mais, tá? Então, até tem com alguns programas, tá? Hoje existe sim, mas para você, usuário, você vai sofrer um pouco para usar esses programas se você não conhece, tá? Então, deixa que um profissional na área de TI faça isso para você, tá bom? Mas, assim, ó, para você ficar tranquilo e saber como fazer as coisas, se você mandou para a lixeira, você pode restaurar. Depois que você esvaziou a lixeira, não tem mais recuperação. Então, fica mais fácil para você entender e para você cuidar os seus documentos aí, tá? Ok, olha só. Aqui eu restaurei, então, a minha pasta tá aqui de volta, beleza? Vamos aqui maximizar novamente, só para você saber a diferença de atalho e a diferença de pasta, tá bom? Se você excluir o atalho, não vai perder nada. Mas se você excluir a pasta, aí ou o arquivo, já era. Vamos lá, já ensinei vocês a renomear. Aqui tem a opção de excluir, tá bom? E a opção de colar, gente, copiar, tá? Copiar e colar. Como que a gente faz isso? E o recortar. Agora vem outra questão que eu quero mostrar para você entender, tá bom? Pessoal, o copiar, se eu levo o mouse lá em cima e deixo, vejam que ele apareceu uma janelinha abaixo dizendo copiar e entre parênteses o Ctrl mais C. Quem aí não sabe ainda, é um atalho dos mais utilizados hoje em dia, que é o Ctrl C, Ctrl V. Você já deve ter ouvido esse termo Ctrl C, Ctrl V. Ah, você fez um Ctrl C, Ctrl V. Tá? Às vezes mexem assim com quando é o pai e o filho nasce e é a cara do pai. Olha só, tu fez um Ctrl C, Ctrl V, ou seja, tu fez uma cópia e colou, né? Fez uma cópia idêntica à sua. Ou seja, tu copia e cola, tá? Então tem essa brincadeirinha, volta e meia eu vejo o pessoal falando, tá? E olha só, inclusive para mim já falaram isso por causa dos meus filhos. Vejam só. Então eu vou clicar numa, vamos supor agora, vamos colocar uma questão aqui que eu diga para vocês assim, ó. Pega essa pasta faculdade e copia ela e joga para dentro da pasta músicas, tá? Não tem nada lá, não é de música, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, só para você ver. Então eu preciso copiar. Então vamos ver a diferença. Eu vou clicar na pasta faculdade, venho em copiar, ou você utiliza já a tecla de atalho que é Ctrl C, você segura o Ctrl, segura, pressiona ele, mantém pressionado o Ctrl, só aperta na tecla C, solta as duas mãos, no caso, tá? Ele já fez o comando de copiar, que é isso aqui, ó, copiar. Cliquei, ele já está com a função copiar. Agora é só você escolher a pasta de destino para colar. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, na pasta músicas, vou vir aqui dentro, dou um clique aqui dentro e dou um colar. Ou utilizo, olha só, colar o Ctrl V. Então, olha só, se eu clicar agora no Ctrl, pressionar o meu Ctrl do teclado, ficar pressionando ele e clicar na tecla V, automaticamente ele já vai colar essa pasta aqui. Ele já faz o processo do colar, tá? Que é este que eu vou clicar aqui, ó. É o mesmo, ó. Vejam só. Minha pasta faculdade está dentro da pasta música agora, tá? Este computador e música. Se eu voltar lá na área de trabalho, vocês vão ver que a pasta faculdade continua lá. Tá vendo? Ele continua.
Então, tudo que está dentro da pasta, ele apenas copia. Isso aqui serve muito para quando você vai fazer no celular, tá? Você vai copiar para um celular, a dica que eu sempre dou é sempre copiar e colar, tá? E qual que é agora a função do recortar? Bom, o recortar é um pouco diferente, tá, gente? Tome muito cuidado nisso. Eu já vou falar, dar umas dicas para vocês. Primeiro eu vou falar o conceito dele. O copiar é o seguinte, ó, eu vou lá na pasta música, vou dar um deletar nesse aqui, excluir, tá? Excluir a pasta, tá? Só para a gente fazer novamente. Então eu venho aqui na área de trabalho, faculdade, vou pegar a mesma pasta, só que agora eu vou dar um recortar. Eu vou clicar, ele vai recortar daqui, ele já fica até meio que apagado aqui, tá? Dizendo, ó, já fiz a função recortar, agora só cola em um lugar onde você quer. Aí eu vou lá, por exemplo, na pasta de música, tá? E coloco o colar. Olha só, apareceu minha pasta aqui novamente. Só que agora, vejam só, quando eu voltar para a área de trabalho, não tenho mais a minha pasta faculdade aqui. Ou seja, ele recorta, ele tira de um lugar e bota em outro. O copiar não, o copiar é apenas uma cópia. O próprio nome já diz, copiar é uma cópia. Você não exclui de um lugar, você apenas copia para outro o mesmo processo, tá? O mesmo arquivo, a mesma pasta. O recortar não, o recortar a gente tira de um lugar e coloca em outro, tá? Agora vem uma dica super especial, gente, vocês não pode perder isso aqui. Super especial para você aqui. Preste atenção. Geralmente o pessoal utiliza muito o quê? Pega um celular, tá? Conecta via cabo USB, tá? Aqui tem um celular aqui no caso, ó, tá? Eles pegam um celular, tá? Pegam um cabinho USB e eles conectam no cabinho USB do computador, tá? Quando você conecta no computador, você consegue abrir as pastas que estão dentro do seu celular, certo? Muita gente faz isso para quê? Para enviar as fotos e vídeos que estão no celular para dentro do computador, para que eu não venha perder esses documentos, para que eu não venha perder. Agora que vem um porém, tá? Quando você for fazer isso, eu recomendo o seguinte, você passar de pouco a pouco as fotos, não seleciona tudo e envia tudo de uma vez. Grande probabilidade de dar algum problema, tá? Porque vai acumular muito processo na mesma linha de dados para fazer a transferência. E isso pode haver problemas e você nem sabe o que que foi, o que que ficou, tá? Esse é um detalhe. Outro detalhe importantíssimo. Nunca, mas nunca utilizem esse botão recortar quando vocês vão transferir um arquivo muito grande para outro lugar no computador e também muito menos você fazer isso dentro do seu telefone para dentro do computador ou vice-versa. Por quê? Já vi vários casos de clientes que quando foram fazer essa transferência, sem querer ali, tocaram no cabo, tá? No cabinho USB que estava conectado e ele se desconectou do computador. Se ele fizer isso, gente, ele estiver no meio de uma transferência, provavelmente muitos arquivos que não tinham chegado no seu computador estavam no meio do caminho, tá? Ou seja, no cabo, e já saiu do seu computador, porque você botou um recortar, vocês vão perder. Vai ficar perdido isso. Perdido mesmo, tá? Ele, quando você vai ver, ele não está no computador e não está no celular. Então, qual é a dica que eu dou para vocês, importantíssima, para como vocês vão fazer esse processo, quem faz? É você copiar e colar aos poucos. Seleciona lá umas 30, 40 fotos, copia e cola no computador. Depois que copiou aquelas 30, 40 fotos, você vai selecionar mais outras 30, 40 fotos, copia e joga no computador. Quando você vê que todos esses arquivos já estão dentro do seu computador, dentro de alguma pasta que você criou aqui, tá? Aí sim você vai lá no celular e apaga todas aquelas pastas lá, aquelas fotos que você já tem dentro do seu computador. As pessoas fazem isso para diminuir o tamanho, o espaço, porque muitas vezes o celular, aí tem celulares aí que é bem pouco espaço de armazenamento. E aí acontece isso dele ficar nesse sentido aí de você perder, tá? Então faça isso, tá bom?
faça essas dicas para não ter problema, tá bom? É uma dicas aí valiosíssimas que eu estou dando para vocês referente a copiar e recortar, tá? A diferença de cada uma delas. Pegou aí certinho? Copiar e recortar? Tudo ok? Entendido? Compreendido? Tudo beleza? Show, gente, show. Vamos lá, vamos continuar porque temos bastante aulas aqui, tá? Bastante questões aqui. Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente já aprendeu a parte de copiar, já aprendeu uma parte de excluir, de renomear a pasta, de recortar, copiar, colar, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte agora aqui, ó. Nós temos, vamos pegar aqui a guia exibir, tá? A guia exibir, que é bem importante, tá? A guia exibir. Só regular aqui. Beleza? A guia exibir, gente, é bem importante também, por quê? Tá vendo que as minhas pastas aqui, ó, elas estão em detalhes. O que que é esse estilo de detalhes? A pasta, ela fica em listas, um abaixo do outro, pequena, mas ela, porém, ela vem em detalhes. Detalhes de quê? Data de modificação, tipo de arquivo, tamanho do arquivo, tá? Então eu consigo identificar essas informações. Quando eu coloco uma exibição em listas, vejam só, ele aparece apenas a listas, mas ele tira agora, tira todos os detalhes, deixa uma mais clean aqui essa parte, tá? Então é interessante você saber disso aí. Quando eu coloco em ícones médios, tá? Ícones pequenos, desculpa, primeiro ícones pequenos, ele fica em ícones pequenos, mas ele vai dividindo ao longo da tela para não ficar um abaixo do outro como lista. É essa pequena diferença. Agora, quando eu coloco ícones médios, vejam só, ele fica um ao lado do outro, porém, um tamanho um pouco maior. Vejam só que legal, tá? Para quem gosta aí de visualizar diferente, essa é uma das visualizações mais utilizadas aí, tá? Quem quer deixar um pouco maior, você pode usar os ícones grandes. Aí ele fica um pouco maior, tá? Olha só que legal. E depois os extra grande. Isso aqui fica gigantesco, mas quem gosta de utilizar assim, que tem aí talvez uma questão de visão que precisa das pastas maiores, dos seus arquivos maiores, essa é a opção que você tem de deixar, tá bom? Conseguiram entender? Tudo ok, né? Tudo fácil. Agora aqui, gente, ó, ao lado esquerdo, dentro da nossa guia exibir ainda, tá? Tem o painel de navegação. Esse painel de navegação aqui, eu vou desativar ele, ó. Olha só, tem lugares que acontece isso, tá? Tem lugares que acontece isso. Eu já peguei muitos computadores que está assim, ó. E as pessoas sofrem às vezes para entrar dentro de alguma pasta porque ela não consegue identificar aonde que ela consegue ver aquela barra lateral aqui com aquelas guias bem mais fácil de acesso. Então, isso é fácil para você mudar. Você simplesmente tem que vir aqui na guia exibir, tá? Aqui no painel de navegação e marcar essa primeira aqui, ó, painel de navegação. Automaticamente já abre essa parte lateral esquerda e aí você já consegue aí utilizar dessa maneira, dessa visualização. Expandir a pasta aberta, a gente tem outros modelos, mostrar todas as pastas, mostrar a biblioteca, tá? A biblioteca nada mais é daqui do que a gente está com as nossas pastas também, tá bom? Então você pode aqui ir alterando. Mas eu, particularmente, eu deixo da forma que está aqui mesmo, deixo só o painel mesmo, e aí fica tranquilo. Painel de visualização, gente, ó, ele fica aqui ao lado. Por exemplo, se eu tenho uma imagem, eu não preciso clicar numa imagem pequena para ela poder abrir, porque às vezes você está em lista, olha só. Olha só, quando você está em lista e você quer deixar em lista, deixe esse painel de visualização assim, ó, ativado. Pelo fato do quê? Porque se você aqui no caso, ó, tem várias imagens, você não consegue saber que imagem é essa. Mas quando eu clico, automaticamente ele já me aparece aqui, ó, ao lado. Aí eu sei que imagem é essa. Então facilita mais, olha só. Vou clicando aqui para você ver. Olha só que legal, tá? Então eu já consigo aqui trazer essa parte da visualização aqui do lado. Painel de visualização, bem legal. E depois temos o painel de detalhes. O painel de detalhes ele vai mostrar aqui quando que ela foi tirada, algumas datas que ela consegue pegar, a dimensão dessa foto, o tamanho dela, sobre o título e alguns outros componentes aqui que às vezes ele nos traz referente às nossas pastas, tá? Mas eu não costumo usar isso aqui.
Mas quem usa aqui em lista, é bom deixar esse painel de ativação aqui do lado. Fica bem interessante, tá? Mas aí fica ao seu critério de como você vai deixar esse ambiente gráfico seu de uma melhor maneira, tá bom? Vou colocar em exibir aqui, tá bom? Isso aqui fica bem legal, tá, gente? Fica bem legal. Outra questão bem importante, gente, às vezes tem arquivos ocultos, que não é para você mexer, ou até mesmo você quer deixar uma pasta, por exemplo. Ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar que essa pasta aqui, trabalho, tá? Essa pasta trabalho aqui, deixa eu ver aqui, propriedades, vou em propriedades, tá? E vou marcar isso aqui, ó, oculto. E vou dar um aplicar. Dá um ok. Vejam só, sumiu minha pasta e agora? Eu coloquei oculto. Então, se tem mais pessoas, às vezes, que utilizam o seu computador e você quer deixar ele oculto, para que essa pessoa não saiba que você tem aquela pasta ali, para deixar uma segurança um pouquinho maior, você pode fazer essa aqui. Não é uma segurança tão grande assim, mas você tem essa opção de deixar as suas pastas ou arquivos ocultos. E como que eu faço para poder aparecer? Eu venho na guia exibir e simplesmente marco essa opção aqui, ó, itens ocultos. Automaticamente vai aparecer minha pasta para eu poder trabalhar nela, tá? Então fica dessa maneira. Se eu desmarco aqui e saio, automaticamente ninguém sabe que a minha pasta está oculta, tá? Então eu vou vir aqui propriedades, vou deixar ela novamente aqui. Opa. Aqui ocultar, tá? Itens ocultos. Tá? Então eu consigo deixar dessa maneira aqui para que você possa desmarcar aqui. Eu vou desmarcar, vou dar um aplicar, um OK. Pronto, agora eu não preciso mais, a pasta já está de volta aqui, tá? Então facilita para você trabalhar aí dentro dessa pasta aqui, fica bem interessante. E aqui nós temos vários conteúdos que a gente pode fazer. E outra coisa para a gente finalizar aqui, se eu clico em este computador, vejam que ele aparece um menu diferente aqui, ó, computador e aparece vários outros acessos. A gente vai trabalhar nesses acessos aqui, tá? Mas eles são simplesmente alguns atalhos diferentes do que nós vamos acessar, que já te traz aqui para você acessar, mapear rede, que é uma coisa mais avançada, tá? Adicionar um local de rede, abrir as configurações, desinstalar um programa que a gente vai aprender também nas próximas aulas, propriedades dos sistemas, tudo isso aqui a gente vai aprender em próximas aulas, tá bom? É um pouquinho mais de configuração de avançado. Mas conseguiram entender até aqui, né, gente? Agora, a próxima aula eu quero falar com vocês sobre extensões, explicar para vocês como que funciona as extensões dos arquivos para que você possa entender da melhor forma. Mas pratique essas questões de pastas, pratique, tá? Recorte, copie, exclua, cole, faça tudo o que você quiser aqui, coloque nas painéis de exibição, muda as configurações, teste bastante para poder você ver como que realmente funciona. Só a prática, tá? Que vai fazer com que você realmente aprenda de verdade. Só me escutando, gente, não vai adiantar nada. Ainda mais informática, tá? Eu, como professor, eu gosto de puxar muito os meus alunos nas questões de fazerem a prática. Então, todos os meus alunos que são do meu curso presencial e do meu online, porém, o meu curso ao vivo, eu gosto de puxar muito eles para fazer aquele exercício. Mas vocês aqui que estão no gravado, eu não tenho como obrigar vocês a nada. Então, o meu recado eu apenas posso deixar para vocês o seguinte: testem, 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 testem. Se tiver dúvidas, comente aí nos comentários das aulas, tá bom? Que vai ficar muito interessante. O seu comentário, às vezes a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa. Então, comente aí nas nossas aulas que eu vou lá, eu vou responder vocês e fica essa resposta para que todo mundo possa ver também, tá bom? Mas teste mesmo, muita prática, gente, muita prática para que vocês realmente possam aprender nesse curso de informática, que vai ser um diferencial para você no mercado de trabalho, aonde você for aplicar, tá bom? Então, vamos lá que temos mais aula pela frente ainda, estamos a recém começando.